Olá, bem-vindo ao canal Citações da Bíblia. Hoje vamos explorar a incrível jornada de fé do centurião romano que perfurou Jesus na cruz. Você já se perguntou o que aconteceu com esse soldado endurecido pela guerra após testemunhar a crucificação de Jesus? Para ele, era apenas mais um dia de trabalho, mas os eventos extraordinários que ocorreram naquele dia mudaram sua vida para sempre. Vamos descobrir como as palavras e ações de Jesus, juntamente com os sinais sobrenaturais, impactaram profundamente esse homem e o levaram a uma transformação espiritual. Fique conosco até o final para entender como essa história pode transformar sua perspectiva sobre fé e redenção. Vamos começar conhecendo um pouco mais sobre quem era o centurião encarregado da crucificação de Jesus. O centurião e sua vida. Antes da crucificação. O centurião romano encarregado da crucificação de Jesus era um soldado endurecido pela guerra. Acostumado à dor e à morte, ele havia testemunhado inúmeras execuções e para ele, aquele dia parecia ser apenas mais um dia de trabalho. Como oficial do exército romano, ele tinha a responsabilidade de garantir que a crucificação fosse realizada de acordo com os procedimentos estabelecidos. A vida de um soldado romano era marcada pela disciplina rigorosa e pela brutalidade. Eles eram treinados para suprimir qualquer compaixão e realizar suas tarefas com eficiência e frieza. O centurião estava acostumado a ver criminosos gritando, amaldiçoando e implorando por suas vidas enquanto eram pregados na cruz. No entanto, a crucificação de Jesus foi diferente desde o início. Diferente de outros condenados, Jesus não gritava, não amaldiçoava e não pedia por sua vida. Sua calma e dignidade intrigavam profundamente o centurião. Ele observava atentamente cada movimento de Jesus, esperando ver sinais de desespero ou raiva, mas o que encontrou foi uma serenidade incomum. Durante a crucificação, Jesus orou: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Lucas, capítulo 23, versículo 34. Essas palavras ressoaram no coração do centurião, abalando suas convicções. Ele nunca tinha ouvido alguém pedir perdão por seus executores. Essa demonstração de amor e compaixão em meio à dor extrema deixou uma marca indelével em sua alma. À medida que as horas passavam, o centurião continuava a observar Jesus. Ele viu a interação de Jesus com os outros dois homens crucificados. Ao seu lado, um dos quais se arrependeu e pediu a Jesus que se lembrasse dele quando entrasse em seu reino. Jesus respondeu: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Lucas, capítulo 23, versículo 43. Essas palavras de esperança e promessa foram mais um sinal para o centurião de que Jesus era diferente de qualquer outra pessoa que ele já havia encontrado. Agora que entendemos um pouco mais sobre o centurião e sua vida antes da crucificação, vamos explorar o comportamento de Jesus na cruz e como isso impactou ainda mais o centurião. O comportamento de Jesus na cruz. O comportamento de Jesus na cruz foi algo que o centurião nunca havia testemunhado antes. A calma e a dignidade com que Jesus enfrentou a crucificação eram desconcertantes para um soldado acostumado com o desespero e a violência dos condenados. Jesus não apenas suportou a dor física, mas também demonstrou uma força espiritual que intrigava profundamente o centurião. Durante a crucificação, Jesus orou: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Lucas, capítulo 23, versículo 34. Essas palavras ressoaram no coração do centurião, abalando suas convicções. Ele nunca tinha ouvido alguém pedir perdão por seus executores. Essa demonstração de amor e compaixão em meio à dor extrema deixou uma marca indelével em sua alma. Além disso, Jesus demonstrou preocupação com os outros,
mesmo enquanto sofria. Ele garantiu a salvação de um dos ladrões crucificados ao seu lado, dizendo: "Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso." Lucas capítulo 23, versículo 43. Essa promessa de esperança em meio ao sofrimento foi mais um sinal para o centurião de que Jesus era diferente de qualquer outra pessoa que ele já havia encontrado. Ao meio-dia, uma escuridão sobrenatural cobriu a terra por 3 horas, seguida por um grande terremoto e o rasgar do véu do templo em Jerusalém. Esses sinais extraordinários aumentaram ainda mais a sensação de que algo divino estava acontecendo. O centurião, que começou o dia como um executor, agora estava profundamente abalado pelo que estava testemunhando. Diante desses sinais e do comportamento de Jesus, o centurião finalmente declarou: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Mateus capítulo 27, versículo 54. Essa declaração foi um reconhecimento de que Jesus era mais do que um homem comum. Ele era o Filho de Deus. Esse momento marcou uma profunda transformação no centurião, que começou o dia como um executor e terminou como um homem impactado pela fé. Nos dias seguintes, ele lutou com sentimentos de culpa e questionamentos sobre quem realmente era Jesus e por que ele pediu perdão até por aqueles que o crucificaram. Agora que entendemos o impacto do comportamento de Jesus na cruz, vamos explorar os sinais sobrenaturais que ocorreram durante a crucificação e como eles afetaram ainda mais o centurião. Sinais sobrenaturais durante a crucificação. Os sinais sobrenaturais que ocorreram durante a crucificação de Jesus foram um testemunho poderoso de sua divindade e impactaram profundamente todos os que estavam presentes, especialmente o centurião. Ao meio-dia, uma escuridão sobrenatural cobriu a terra por 3 horas. Esse fenômeno foi inexplicável e aterrorizante, deixando todos em um estado de perplexidade e medo. Durante essas 3 horas de escuridão, o centurião deve ter refletido sobre o que estava testemunhando. Ele era um homem acostumado com a violência e a morte, mas nunca havia visto nada parecido. A escuridão era um sinal claro de que algo extraordinário estava acontecendo, algo que estava além da compreensão humana. Além da escuridão, houve um grande terremoto que sacudiu a terra. Esse terremoto foi tão poderoso que o véu do templo em Jerusalém se rasgou de alto a baixo. O véu do templo separava o Santo dos Santos, o lugar mais sagrado do templo, onde somente o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano. O rasgar do véu simbolizava que o caminho para Deus estava agora aberto para todos, através do sacrifício de Jesus. Esses sinais sobrenaturais foram uma confirmação para o centurião de que Jesus era realmente o Filho de Deus. Ele havia começado o dia como um executor endurecido, mas agora estava diante de uma verdade que não podia ignorar. A combinação da escuridão, do terremoto e do rasgar do véu do templo foi uma experiência avassaladora que mudou sua vida para sempre. Diante desses sinais extraordinários e do comportamento de Jesus, o centurião finalmente declarou: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Mateus capítulo 27, versículo 54. Essa declaração foi um reconhecimento de que Jesus era mais do que um homem comum. Ele era o Filho de Deus. Esse momento marcou uma profunda transformação no centurião, que começou o dia como um executor e terminou como um homem impactado pela fé. Nos dias seguintes, ele lutou com sentimentos de culpa e questionamentos sobre quem realmente era Jesus e por que ele pediu perdão até por aqueles que o crucificaram. Agora que entendemos os sinais sobrenaturais que ocorreram durante a crucificação, vamos explorar a declaração do centurião e sua transformação espiritual. A declaração do centurião e sua transformação. A declaração do centurião romano ao pé da cruz
Foi um momento de profunda revelação e transformação espiritual. Ao testemunhar os eventos extraordinários da crucificação, ele proclamou: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Mateus capítulo 27, versículo 54. Essa declaração foi um reconhecimento de que Jesus era mais do que um homem comum. Ele era o Filho de Deus. Esse momento marcou uma profunda transformação no centurião, que começou o dia como um executor e terminou como um homem impactado pela fé. Nos dias seguintes, ele lutou com sentimentos de culpa e questionamentos sobre quem realmente era Jesus e por que ele pediu perdão até por aqueles que o crucificaram. O centurião começou a refletir sobre as palavras e ações de Jesus na cruz. Ele se perguntou como alguém poderia demonstrar tanto amor e compaixão em meio à dor e ao sofrimento. A oração de Jesus, pedindo perdão para seus executores, ressoava em sua mente. Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Lucas capítulo 23, versículo 34. Essas palavras o atormentavam, pois ele sabia que estava entre aqueles que precisavam de perdão. Quando surgiram rumores sobre a ressurreição de Jesus, o centurião não se surpreendeu. No fundo, ele já sabia que aquele homem era diferente. Ele começou a buscar mais informações sobre Jesus e seus ensinamentos. Ele ouviu os relatos dos discípulos e de outras testemunhas que haviam visto Jesus ressuscitado. Cada nova informação confirmava sua crença de que Jesus era realmente o Filho de Deus. A experiência na crucificação mudou completamente a visão do centurião sobre poder e força. Ele havia começado o dia acreditando que a força bruta e a violência eram as formas mais altas de poder. No entanto, ao testemunhar a crucificação de Jesus, ele aprendeu sobre humildade, sacrifício e amor incondicional. Ele viu que o verdadeiro poder estava na capacidade de amar e perdoar, mesmo em meio ao sofrimento. A história do centurião nos ensina que ninguém está fora do alcance da graça divina. Até o coração mais endurecido pode ser transformado ao encontrar a verdade de Cristo. A transformação do centurião é um testemunho poderoso do amor e da misericórdia de Deus, que pode alcançar e mudar qualquer pessoa, independentemente de seu passado. Agora que entendemos a declaração do centurião e sua transformação espiritual, vamos concluir nosso estudo com uma reflexão final. Hoje exploramos a incrível jornada de fé do centurião romano que perfurou Jesus na cruz. Desde um soldado endurecido pela guerra até um homem transformado pela fé, a história do centurião nos mostra o poder do amor e da graça de Deus. Ao testemunhar os eventos extraordinários da crucificação, o centurião proclamou: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Essa declaração marcou o início de sua transformação espiritual. Ele começou a refletir sobre as palavras e ações de Jesus, lutando com sentimentos de culpa e questionamentos sobre quem realmente era Jesus. A experiência na crucificação mudou completamente a visão do centurião sobre poder e força, ensinando-lhe sobre humildade, sacrifício e amor incondicional. Sua história nos ensina que ninguém está fora do alcance da graça divina. Até o coração mais endurecido pode ser transformado ao encontrar a verdade de Cristo. Espero que este vídeo tenha sido esclarecedor e edificante para você. Se este vídeo te ajudou, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais conteúdos sobre histórias bíblicas e crescimento espiritual. Deixe seu comentário sobre o que você aprendeu e como você tem buscado fortalecer sua relação com Deus. Vamos crescer juntos na fé. Nos vemos no próximo vídeo.